E galera, esse é o capítulo 241 de Jujutsu Kaisen. E galera, já vou adiantar pra vocês que esse pode ser eleito um dos piores, ou se não, o pior capítulo de Jujutsu Kaisen de todos os tempos. Eu achei esse capítulo muito ruim, ele não foi insano, ele não teve nada de interessante e também reforçou que o Hajime teve um final muito apressado, dado que estão dando muito destaque ao Takaba, um personagem que, entre aspas, não é tão relevante assim para os fãs, entre aspas. Você não acredita em mim? Vem aqui hoje conferir tudo o que aconteceu nesse capítulo. Deixa aqui embaixo se você curtiu ele ou não, deixa seu feedback, deixa sua opinião, deixe o seu like e também se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sair os novos capítulos, nós vamos trazer o mais rápido possível para vocês. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 241 de Jujutsu Kaisen. Então a gente começa esse capítulo simplesmente com um flashback do Takaba. Isso significa que ele acabou morrendo por Kenjaku? Não. Porque geralmente, quando tem um flashback, aparentemente o personagem está morto. Aconteceu isso com a Nobara, com o Satoru Gojo e também com o Hajime. Mas dessa vez foi completamente diferente. Foi um flashback mostrando o passado do Takaba, mas não aparentemente a sua morte pelas mãos do Kenjaku. Então ele começa a discutir com seu amigo lá sobre como fazer piadas. Sim, esse capítulo inteiro foi o Takaba pensando como fazer piadas e como fazer as pessoas rirem. E tá discutindo com seu amigo lá, com seu colega de trabalho, pois ele não estava levando a sério, ele estava furando todas as vezes, todos os encontros, e também não estava memorizando as piadas. Já pro Takaba, isso é extremamente essencial para a sua vida. Sem as piadas, ele não vive. Ele leva isso ao pé da letra. E o seu amigo não estava nem aí pra ele, ele só queria curtir e tudo mais, nem queria estar fazendo aquelas piadas naquele momento. E o mais engraçado, mesmo o amigo dele não colocando força máxima em comparação ao Takaba, ele fazia muito mais sucesso que o próprio Takaba. E o amigo dele começa a provocar cada vez mais, a ponto de fazer o Takaba simplesmente perder a linha e dar um baita socão na cara dele. Então meio que ali, naquele momento, o Takaba se separa do seu amigo e vai viver o seu sonho, dando o máximo de si. Só que quanto mais ele tentava, mais ele fracassava, já que até mesmo o seu sensei, que estava ensinando ele a fazer humor e piadas, falou que ele não pode agradar todo mundo, que ele não vai conseguir agradar todo mundo com as suas piadas. Ele pode fazer 99 pessoas rirem das suas piadas, mas pode ter certeza que a número 100 pode não gostar e sair lá criticando ele. E ele não estava preparado mentalmente para receber essas críticas, já que no fundo ele sempre queria agradar todo mundo e queria ser reconhecido por isso. Ele foi tão longe nisso que ele chegou aos 30 anos tentando ser um comediante, se vestindo com um traje horrível e muito vergonhoso, mas ele estava lá ainda acreditando no seu potencial. Só que dado um momento ele começa a se questionar até onde ele deveria ir e do porquê aquilo ser tão importante para ele. Então ele começa a pensar quando ele é criança, ele é um cara extremamente rigoroso e sério que não dava risada. Só que dado momento ele resolveu mudar e querer ser reconhecido por isso, querer fazer as pessoas rirem. Então ele começa a pensar o seguinte: cara, se as pessoas me conhecessem mais, muito provavelmente elas conseguiriam me ver mais engraçado, me reconheceriam melhor, porque eu sou tão triste e sozinho. Então que do nada ele começa a conversar com seu eu mais jovem, ele adulto conversando com seu eu mais jovem, e ele perguntando pro seu eu mais velho do porquê ele começou a fazer stand-up e tudo mais, queria fazer as pessoas rirem. Ele fala que queria ser reconhecido pelas pessoas, mas que lá no fundo elas não estavam nem aí pra ele, e também uma história mais elaborada. Só que no meio do caminho ele acabou desistindo por ter ouvido aquelas palavras do sensei que ele não vai conseguir agradar 100% das pessoas, e isso fez ele meio que ficar depressivo. Mas ele conversando com o seu eu mais jovem, ele começa a perceber o seu erro, que na verdade ele não só queria ser um comediante, ele não queria mais se machucar, pois ele não estava sabendo lidar literalmente com a comédia direito. Ele achava que se não agradasse todo mundo, ele ia acabar se machucando. Então ele resolve parar de fugir disso e querer se empenhar mais uma vez. Então corta o presente
onde o Kenjaku foi pra cima do Takaba, onde ele vê lá sentado, chorando e pedindo desculpas. Só que o Kenjaku começa a pensar várias besteiras que não era o pensamento dele. Ele começa a se questionar por que eu estou falando isso. Só que quando ele tá tentando terminar o seu raciocínio, o Takaba começa a falar o seguinte, que ele mentiu pro Kenjaku falando que ele não era engraçado. Na verdade ele tava com medo do Kenjaku ser mais engraçado que ele, e tava com medo de falhar mais uma vez. E mesmo que ele só consiga fazer 99 pessoas assistirem e rirem das suas piadas, ele vai dar tudo de si e fazer o Kenjaku simplesmente vomitar de tanto rir. Então assim, mais uma vez, ele estando confiante, ele tem as suas habilidades de alterar a realidade novamente, já que a sua habilidade só funciona se ele estiver convicto de si. Mas agora que ele está com seus poderes de volta, será que ele pode atingir uma nova habilidade? Uma além da que ele tem hoje? Já pensou, ele consegue controlar a sua habilidade de fato e bater de frente com o Kenjaku, conseguindo mudar a realidade ao seu favor, não meio que inconsciente igual ele faz hoje. Mas infelizmente a gente não tem a resposta, já que infelizmente esse capítulo acabou bem na hora da luta começar novamente, e por isso esse capítulo foi horrível, na minha opinião. Como o Agutami, um cara que é um gênio, perdeu um capítulo inteiro mostrando o background do Takaba. Não que ele seja um personagem ruim, mas o momento que ele escolheu para falar do Takaba, eu acho que foi um momento ruim, já que nós tivemos a morte do Hajime, que foi em um capítulo e meio. Já o Takaba aqui já está indo pro seu terceiro capítulo, e eu tenho certeza que tem mais fãs do Hajime do que o próprio Takaba. Eu tenho certeza que o pessoal adoraria ver uma luta mais prolongada do Hajime do que o próprio Takaba versus o Kenjaku. E para piorar a situação, essa luta, como eu disse anteriormente, veio no momento errado, já que quando o Hajime morreu, quem entrou na batalha? O Higurama e Yuji Itadori. Eles dois iriam para cima do Sukuna e todo mundo estava ansioso. Só que em dado momento o autor queria dar uma esfriada no hype e simplesmente colocou essa luta do Takaba versus Kenjaku, que tá muito enrolado. A gente agora teve um flashback chato, cara. Eu achei chato esse flashback dele. Ele fez só comédia, sobre piada e tudo mais. Eu não gostei, eu esperava muito mais dessa luta e também do desenrolar dela. Eu preferia voltar logo pro Sukuna versus o Itadori. Mas aí, deixa nos comentários o que você achou desse capítulo. E tem um outro detalhe que eu queria comentar com vocês. Você acha que Jujutsu Kaisen ainda acaba em 2023? Deixa aqui nos comentários. Pois pelo andar da carruagem, eu acho que só vai acabar em 2024. Aqui o autor falou que ele queria acabar em 2023, mas pelo andar da carruagem, muito provavelmente vai ser em 2024. Deixa nos comentários o que você acha, o que você achou desse capítulo, da nossa análise e tudo mais. E também deixe seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois com seus próximos capítulos eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. E tomara que seja melhor do que esse. Tamo junto, galera, e valeu!